Dando continuidade ao assunto, iremos falar agora sobre a olfação. O que é a olfação? Para que serve a olfação? A olfação ela é responsável pela percepção de odores. Ele permite que os seres humanos eles reconheçam diferentes cheiros. Esse sentido ele vai desempenhar um papel vital na identificação de alimentos, na detecção de perigos como a fumaça, produtos químicos e na evocação de memórias e emoções. Um exemplo é o cheiro de um ente querido. Quando ele está em vida, ele usa determinado perfume e a gente sabe que aquele perfume lembra ele. E quando ele morre e a gente sente aquele cheiro novamente, a gente lembra das memórias, dos momentos. Então, a olfação, ela é muito importante na vida do ser humano, tanto para livrar de perigos, como a fumaça, produtos químicos, quanto para trazer lembranças de pessoas que já passaram pela nossa vida. O principal órgão do sentido olfatório é a mucosa olfatória. Ela é localizada no teto da cavidade nasal e nela existem algumas células sensoriais olfatórias que vão conter receptores específicos para diferentes moléculas odoríferas. Quando uma substância ela vai volatilizar, as moléculas elas entram em contato com a mucosa olfatória. E essas moléculas elas vão se ligar a receptores específicos nas células olfatórias. E isso vai gerar um impulso nervoso que vai ser transmitido ao bulbo, que vai ser transmitido ao bulbo olfatório, que vai processar essas informações e enviar para outras áreas do cérebro, como o córtex olfativo, onde a percepção consciente do cheiro ela vai ocorrer. Como eu já falei, a olfação ela é utilizada em diversas situações no nosso dia a dia e no decorrer da nossa vida. Na identificação de alimentos, o cheiro ajuda a determinar se o alimento ele está fresco ou se ele está estragado. Experiências emocionais, os cheiros eles provocam emoções, memórias, influenciando o nosso estado de ânimo, como o exemplo que eu dei de um ente querido. E a comunicação e a atração. O olfato, ele vai desempenhar um papel na seleção de parceiros e na comunicação social. Mais embaixo, a gente vai falar agora sobre o equilíbrio. O equilíbrio, ele é essencial para a manutenção da postura e a coordenação dos movimentos. Ele vai nos permitir perceber a posição do corpo em relação ao espaço e a realizar as atividades cotidianas, como caminhar, correr, dançar, sem perder a estabilidade, é claro. O equilíbrio, ele é controlado pelo sistema vestibular, que está localizado no ouvido interno, como podemos ver aqui na imagem. E esse sistema ele inclui três canais semicirculares, como os que detectam movimentos rotacionais, né? E o trículo e o sacro, que eles vão detectar a gravidade e os movimentos lineares. Quando a cabeça se move, o líquido ele entra dentro dos canais semicirculares e vai se deslocar, ativando as células ciliadas, que vai gerar impulsos nervosos. O trículo e o sacro, eles vão detectar a posição da cabeça em relação à gravidade. E respondendo a movimentos como ele vai responder a movimentos verticais e horizontais. As informações dos canais semicirculares
O triclo e o sacro, elas são enviadas pelo cerebelo e outras áreas do cérebro, onde elas são integradas para coordenar o equilíbrio e a postura. Como a gente utiliza isso no nosso dia a dia? O sentido de equilíbrio ele é utilizado de diversas maneiras, em diversas atividades no nosso dia a dia. Ele vai permitir que a gente realize atividades como correr, saltar e dançar, sem perder a estabilidade, como eu citei lá em cima. Ajuda na coordenação de movimentos, na coordenação motora e na realização de tarefas que exigem precisão. Ele auxilia a percepção do espaço ao nosso redor, que vai nos permitir fazer movimentos de forma eficiente e segura. Os sentidos, eles são essenciais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E eles vão incluir a visão, audição, gustação, olfação e equilíbrio, que eles desempenham papéis cruciais na interação do nosso organismo com o meio ambiente. Fisiologicamente falando, cada um desses sentidos é responsável por captar estímulos e convertê-los em impulsos nervosos, que são processados pelo nosso sistema nervoso central, o SNC. A visão, ela permite a percepção de cores e formas e é essencial para a locomoção e a identificação de perigos. A audição, ela facilita a comunicação e a detecção de sons que podem indicar ameaças. A gustação e a olfação, elas estão interligadas. Elas contribuem para a identificação de alimentos e a percepção de sabores, que vai influenciar no comportamento alimentar. E, por último, e não menos importante, que é o equilíbrio, ele é mantido pelo sistema vestibular e ele é fundamental para a nossa coordenação motora e a estabilidade postural. Em conjunto, todos esses sistemas que eu citei, mais o Fernando, eles são sentidos vitais para a nossa sobrevivência. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação e a qualidade de vida, que ele vai permitir que cada indivíduo ele responda adequadamente às demandas do meio ambiente. E esse foi o nosso vídeo explicando sobre os sentidos especiais. Essas são as referências que utilizamos, caso vocês precisem ou desejem saber mais a fundo sobre cada sentido. São ótimos livros e eu agradeço a eu agradeço por chegarem até o final, por terem nos assistido. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam e compartilhem.